Olá, pessoal! Estamos começando mais um Leia Consciência e hoje a gente vai falar sobre aquisição e desenvolvimento da leitura e da escrita. Roda a vinheta! Pessoal, a ideia desse conteúdo de hoje, ele veio em função de que eu estou dando aula remota para os meus alunos de graduação em fonoaudiologia do segundo ano da UFRN. E quando eu comecei a organizar a disciplina, me veio à cabeça, por que não tudo que eu estou compartilhando com os meus alunos de graduação, eu compartilhar com vocês que estão aí também. Porque, independente do nível de conhecimento, se você é fonoaudiólogo, se você é de outra área que não da fonoaudiologia ou estudante, eu considero que é sempre bom a gente relembrar e ouvir um pouco sobre a importância desse processo de compreender como que essas questões de aprendizagem da leitura e da escrita nos primeiros anos de vida da criança, ela é muito importante. Então, se a gente pensar aqui que tem psicopedagogo, professor, educador assistindo e os profissionais também da saúde, educação e saúde, é sempre bem-vindo a essa discussão, é sempre bem-vinda ouvir a área em que, independente da formação de base, a gente vai atuar, que vai concretizar um trabalho que a gente faz com a criança. Então, a proposta de hoje é a gente falar um pouquinho sobre um capítulo específico que eu passei para os alunos fazerem uma leitura, que é um capítulo do Tratado de Especialidades de Fonoaudiologia. Esse capítulo é o capítulo 69. Eu vou deixar para vocês aí embaixo toda a informação na descrição para quem tiver interesse de adquirir esse livro ou pedir emprestado para fazer a leitura desse capítulo. Mas a gente vai destrinchar um pouco esse capítulo, as referências que esse capítulo traz em relação a isso. E no segundo momento a gente vai ter o nosso quadro de hoje, que se chama Cientizando com, e quem vai estar com a gente é simplesmente a professora doutora Ana Luísa Navas, que é a autora desse capítulo. Então vocês vão ver daqui a pouquinho e a gente vai discutir um pouco com ela algumas terminologias, alguns conceitos que são bastante importantes do fonoaudiólogo e de quem trabalha na área com crianças em desenvolvimento de leitura, ter uma melhor compreensão. Por que também é importante? Porque a gente precisa saber que se eu recebo uma criança que está com uma dificuldade de aprender a ler e escrever, eu primeiro preciso saber se realmente isso faz parte do desenvolvimento dela. Então é muito importante que antes de a gente sair rotulando ou dando diagnóstico ou falando de algum problema, a gente entenda primeiro o desenvolvimento. Então vamos lá, vamos discutir um pouquinho o capítulo, eu vou trazer esse referencial e depois a gente vai cientizar com a doutora Ana Navas. O primeiro ponto que a gente vai falar, que o livro se refere, o capítulo se refere, é em relação aos aspectos de interface entre a relação da linguagem oral com a leitura e com a escrita, com a linguagem escrita. O que é importante de nós entendermos? Que o desenvolvimento da leitura e da escrita, ele não acontece de uma forma pontual, ou seja, a criança entrou na escola, ela aprendeu a ler. A gente tem que pensar que quando a criança chega no processo de alfabetização, propriamente dito, que é quando é marcadamente formalizado o processo de leitura e escrita dela, ela teve uma vida antes disso, que é a educação infantil. Portanto, se a gente pensar que na educação infantil a criança desenvolve muitas habilidades, e claro que aqui, enquanto fonoaudióloga, eu vou levar para o lado da linguagem, a criança desenvolve o seu vocabulário, as palavras, como ela vai usar as palavras em um contexto, no nível pragmático, como ela usa essas frases, como ela articula essas frases. Então,
tem muitas variáveis da linguagem oral que a criança depois vai usar na linguagem escrita. Então, se a gente pensar, vai haver um contínuo desse desenvolvimento em que, quando a criança precisa desses aspectos para aprender a ler e escrever, ela vai resgatar a partir da sua linguagem oral. Pensando nisso, a gente tem uma questão bastante interessante quanto a algumas habilidades que são habilidades que vão transitar nesse período entre o que a criança já desenvolveu da sua linguagem oral. Então, se a gente vê com 5 anos de idade, ela já tem um potencial para usar muitas palavras, ela já tem um discurso muito próximo do adulto, ela já tem os aspectos da fonologia, ou seja, aqueles sons em que ela produz, eles já estão praticamente todos estabelecidos, e aí a criança precisa agora analisar a sua língua, como ela vai manipular, como ela vai usar essa língua dela. E aí a gente tem as habilidades que a gente chama de consciência fonológica, que são as habilidades metalinguísticas que uma criança pode fazer. Dependendo disso, a gente vai olhar que no ensino infantil as crianças já partem do pressuposto que as brincadeiras com rimas, as músicas que já tem muitas rimas, elas já são habilidades que vão ser trabalhadas, mesmo que de uma forma ainda incipiente por parte do professor, que muitas vezes ele não sabe da importância tamanha que essa habilidade pode ter, mas a criança já está imersa em todo esse processo. Avançando um pouco na sua escolaridade, a criança vai ter o que nós chamamos de o processamento fonológico caminhando para o desenvolvimento nessa aquisição da leitura e da escrita. O que seria esse processamento fonológico? Ele é composto por 3 componentes, que envolve a consciência fonológica, que eu comentei agora, a memória fonológica, ou seja, a capacidade que eu tenho de armazenar os sons rapidamente, e o que nós chamamos de nomeação rápida. Então, a nomeação rápida é uma habilidade, a gente vai falar disso nas próximas apresentações de cada uma dessas habilidades, mas também é importante porque ela tem uma importância em que a criança precisa acessar o léxico, ou seja, o vocabulário que ela precisa, por exemplo, para fazer uma leitura, naquilo que ela já tem armazenado na memória de longo prazo. Parece complexo, mas não é. São 3 componentes importantes e que eles vão se retroalimentar entre si para que a criança desenvolva também a leitura. Esse processo, ele também precisa ser explícito, ou seja, ele precisa de alguém para ensinar. Por quê? A leitura e a escrita, diferente da linguagem oral, ela foi uma invenção humana. Ela tem um componente cultural diferente da linguagem oral. Então, ela precisa ser formalizada, ela precisa que tenha alguém para ensinar. Então, o professor ele tem um papel fundamental nesse processo, porque ele vai executar de forma explícita e sistemática todo esse processo que envolve a alfabetização. Por falar nisso, a alfabetização ela está dentro de um contexto que é muito maior do que somente você fazer uma relação de letra e som, que é o que alguns autores chamam de letramento, outros chamam de literacia, que independe do ensino formal, porque antes mesmo de você começar a trabalhar formalmente a relação letra-som, a fluência da leitura e a compreensão, a criança já está exposta ao processo de estar em contato com o mundo letrado. Então, se nós pararmos para pensar, por exemplo, uma criança pequena, ela pode contar histórias, os pais podem fazer uma leitura compartilhada de contar uma história, e isso já é uma exposição que a criança vai ter a esse mundo letrado. Portanto, é muito importante que as famílias, os profissionais
estejam atentos a todo esse processo do desenvolvimento que vem antes da formalização desse processo de alfabetização. E também, a partir do momento que a criança é alfabetizada, ela também se envolve mais no mundo letrado, porque agora ela tem mais capacidade de se envolver com várias facetas, né, do processo de leitura, diferentes abordagens, diferentes textos que ela vai ter acesso, que isso faz também com que aprimore o processo de compreensão, de fluência da leitura. Há um artigo bastante interessante de 2010 que vai tratar sobre essa leitura compartilhada que eu comentei agora com vocês em bebês. Vejam vocês que interessante. Esse artigo, eles fizeram o seguinte estudo. Eles compararam bebês de aproximadamente 1 ano e meio com eletroencefalograma, e nesse eletroencefalo, que são aqueles eletrodos que vocês vão ver aí na figura, eles fizeram uma leitura compartilhada deles com as suas mães. Então as mães iam lá e contavam histórias para esses bebês. E outro grupo de bebês que ficavam expostos a uma tela contando uma determinada história. O que esse estudo conseguiu detectar e que traz grandes contribuições nesses últimos 10 anos para a gente? Crianças, esses bebês que foram expostos à leitura compartilhada com as suas mães, eles demonstraram maiores conexões nervosas no seu cérebro em regiões extremamente importantes para desenvolver algumas habilidades, como que nós chamamos de funções executivas, que geralmente se desenvolvem bem mais tarde. Isso mostra que, a partir da leitura compartilhada, a criança ela vai ter possibilidades de ter um estímulo e que nesse estímulo ela vai ter um maior potencial para fazer mais conexões nervosas para que futuramente ela consiga aprender a ler e a escrever. Então, eu acho tão fantástico isso, porque se a gente parar para pensar quanto a ciência evoluiu e que vem mostrando todo esse caminho para a gente nessa relação do cérebro com o comportamento e também mostra a relevância de se considerar a cultura, de se adaptar à realidade da criança, à realidade educacional, à realidade cultural daquela família, no sentido que o quanto que nós precisamos oferecer estímulos e oferecer condições para que as crianças possam ter acesso à leitura. Então a gente vai falar um pouquinho agora com o nosso quadro de hoje, Cientizando com Ana Navas, e depois a gente volta para fazer um fechamento. É com vocês. E para estrear o nosso quadro Conscientizando com, hoje nós teremos a professora doutora Ana Luísa Navas, que vai falar para a gente sobre aquisição e desenvolvimento da leitura escrita. Eu vou pedir licença para vocês para ler o currículo dela, porque ele é grande. Então, a professora Ana Luísa Navas, ela é fonoaudióloga pela Unifesp, em São Paulo. Ela tem mestrado e doutorado em psicolinguística pela Universidade de Connecticut, nos Estados Unidos, e pós-doutorado em linguística pelo IEL, na Unicamp. Ela é professora adjunta do curso de fonoaudiologia da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Ela é orientadora do mestrado profissional em saúde da comunicação humana, membro do Conselho Científico da Associação Brasileira de Déficit de Atenção, a ABDA, membro do Conselho Superior da Fundação José Luiz Egídio Setúbal, membro do painel de especialistas da Conferência Nacional de Alfabetização, Secretaria de Alfabetização do MEC, CONAB, é pesquisadora associada da Rede Nacional de Ciência para a Educação, atualmente editora-chefe da revista Codas, desde 2015, e também é coordenadora adjunta dos programas profissionais da Área 21, que envolve a fonoaudiologia, da CAPES, desde 2018.
A área de atuação dela e os temas de interesse são, claro, a linguagem escrita, a alfabetização, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, os transtornos específicos de aprendizagem, especialmente a dislexia. Aproveitem bastante, porque o nosso quadro vai começar com uma linda entrevista em que ela traz muitas contribuições de todo o embasamento científico que ela tem há muitos anos. Ana, boa noite. Eu queria muito agradecer a sua participação aqui no nosso canal Leia Consciência. Para a gente é uma honra, porque você é uma grande referência na fonoaudiologia e na área da leitura escrita no Brasil e que dirá no mundo. A gente admira muito você e a gente vai ter esse momento muito gostoso hoje para falar um pouquinho sobre aquisição e desenvolvimento da leitura. Obrigada, Cíntia. É um prazer também estar aqui com você, com colegas tão queridos e competentes também. E é sempre bom a gente compartilhar e conversar sobre ciência e a ciência da leitura, né? Que é o que a gente mais ama de fazer. Muito bom, Ana. A ideia aqui, Ana, a gente vai falar um pouquinho sobre. A gente escolheu na disciplina que eu estou dando para os alunos de graduação da UFRN, a gente escolheu um capítulo, que é o capítulo do Tratado de Especialidades em Fonoaudiologia, que vai falar, você e a TT Mazorra vão falar sobre aquisição e desenvolvimento da leitura e da escrita. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação da linguagem oral com a linguagem escrita, porque até o momento a maioria dos alunos de graduação, eles têm a linguagem oral, o desenvolvimento, e aí quando entra na linguagem escrita, para eles há uma quebra, né, desse conteúdo aí, e aí a gente até precisa mostrar um pouco essa grande relação e a importância da linguagem oral com a linguagem escrita. Uhum. Esse é um ponto muito importante, né, da gente conseguir entender que quando a criança entra para aprender a ler e escrever, ela já vem com todo um caminho percorrido desenvolvendo a linguagem oral, ela já tem várias habilidades de linguagem oral que são desenvolvidas, né? Então não é de uma hora para outra que ela vai começar a escrever, não é só aprender as letras que ela aprendeu a escrever e ler, né? Então ela precisa do desenvolvimento do vocabulário, desenvolvimento de todas as habilidades que são específicas da linguagem oral, e ao longo da vida e do desenvolvimento de linguagem oral, ela vai treinando essas competências, né, essas habilidades, que são essenciais para ela aprender a ler e escrever. E é por isso que essa relação da linguagem oral com a escrita é indissociável, né? A criança, quanto melhor for a linguagem oral, melhor vai ser a habilidade de escrita, né? Claro que existem habilidades que são específicas da linguagem escrita, né? Da modalidade escrita. Mas, em todos os níveis de linguagem, né, e os alunos do segundo ano vão saber disso, da linguística, desde a fonologia, a sintaxe, o vocabulário, a semântica, a pragmática, tudo isso é importante na hora que ele vai começar a ler, quando ele vai compreender o que ele está lendo, ou até da escrita, como vai ser importante também ele trazer toda essa bagagem para o momento do aprendizado da leitura e da escrita. Então, eu diria que linguagem oral e escrita E é muito legal você comentar isso, porque eu costumo dizer para os alunos que nós, que atuamos na linguagem escrita, a gente precisa conhecer linguagem oral, porque muitas vezes eles acham assim, ah, não, então eu sou da linguagem escrita, eu não vou entender de fonologia, eu não vou entender de semântica, de sintaxe, de morfologia, mas é necessário, porque nesse contínuo do desenvolvimento, a gente precisa minimamente saber como a criança chegou até aqui para a gente, da área de leitura e escrita, né? Claro, claro. E é importante, e outras habilidades também, né? A audição, eu às vezes falo com os alunos que gostam muito da parte de audiologia, de audição, como é importante a gente entender, né, esse processo da leitura escrita, porque as crianças que têm uma perda auditiva também vão refletir isso na hora da leitura, vai ser mais difícil delas aprenderem essas relações. Então, eu costumo dizer que para ser um bom
pesquisador e profissional que trabalha com leitura escrita, você precisa saber muito de fonoaudiologia como um todo, né? De várias áreas da fono. Perfeito, Ana. Aí eu tenho uma pergunta que os alunos fizeram, né? Então, as caixinhas de perguntas que a gente fez na disciplina, eles têm algumas dúvidas em alguns conceitos que talvez seja interessante a gente discutir um pouquinho. Quando a gente está falando um pouco desse processo, né, do aprender a ler, dessa passagem da linguagem oral para a escrita, tem um termo que vai falar um pouquinho do autoensinamento no capítulo. Então, se você puder tirar um pouco a dúvida nossa a respeito disso, né? O que é esse autoensinamento que a criança vai viver nesse processo de aprendizagem da leitura? Esse termo do autoensinamento, quem trouxe, né, para a discussão na literatura foi um autor de Israel que chama David Sher, e ele começou a entender a leitura como um processo contínuo, né, como uma continuidade, que não haveria tanta quebra de um estágio para outro. Então, a ideia é que a criança aprende a ler algumas palavras que são mais fáceis, que são mais familiares, e que isso ela mesma vai adquirindo, né, por autoensinamento. Cada vez que ela lê, ela vê essa palavra, vai ficando mais fácil, e aí, na sequência, numa frase, ela mesma vai conseguindo entender essas relações que ela construiu ao longo desse processo, né? Então, a ideia de quanto mais a criança exercita o processo de leitura, melhor ela vai ficando nesse autoensinamento, né? Ela vai, ela mesma, vendo outras sequências de letras, e fala, eu já vi isso antes, então vai ficando cada vez mais fácil dela ler. Ótimo. E a gente não pode esquecer que o fato da gente dizer que a criança tem esse processo de autoensinamento não significa que ela aprende a ler sozinha, que eu acho que isso no seu capítulo está bem claro, né? Que precisa de uma instrução explícita, que alguém diga e mostre para a criança essa relação do som com a letra. O autoensinamento é só porque, uma vez que ela aprendeu essa relação, ela pode ir generalizando e aplicando para outras palavras, mas não é que ela vai descobrir isso sozinha, né? Porque é uma relação arbitrária, o som e as letras. Ela não tem como descobrir isso sozinha, ela não tem como adivinhar isso sozinha, né? E é por isso que a gente sabe, pelas pesquisas na área das ciências cognitivas, que essa abordagem que traz explicitamente a relação dos sons, das letras com os fonemas, ou das sílabas, né, com a sonoridade, a representação sonora, elas vão fixar muito mais rapidamente essas relações e, por autoensinamento, ela daí pode expandir para outras sequências, né? Mas não é que ela está sozinha ali adivinhando tudo, pelo contrário, né? Justamente ela só consegue fazer o autoensinamento se ela tiver sido exposta explicitamente, né? Alguém, o professor, às vezes em casa, né? Essa relação pode ser feita também. Maravilha, Ana. E pensando nisso, até enquanto você estava falando aqui, eu estava refletindo um pouco e eu acho que é interessante aproveitar a sua participação aqui. Se você puder falar um pouquinho, isso tem muito a ver com o Plano Nacional de Alfabetização, né? A Política Nacional de Alfabetização, PNA, que a gente sabe que você participou ativamente, você é uma das especialistas na construção desse documento. Mostrando as evidências científicas em relação a esse processo de aquisição da leitura e da escrita da criança, e eu acho que é bem isso que você está falando. É necessário o processo ser explícito, ou seja, precisa que tenha alguém mostrando para a criança os caminhos de como a leitura vai acontecer. Houve, então, nessa nova política de alfabetização, houve uma mudança no foco, né? Por entender que algumas dessas habilidades que são importantes para o aprendizado da leitura não estavam sendo
explicitamente ensinadas, né? Os professores fazem uma estimulação de leitura, faz-se, né, todo um trabalho, inclusive antes da criança ir para o ensino, né, formal da leitura, mas ficava faltando esse pedaço, né, essa instrução. Conhecimento de letras, que é muito importante, o trabalho com a fluência de leitura mais tarde, né, que a gente sabe que é muito importante, é o elo entre a leitura de palavras isoladas e a compreensão. Então, a política veio complementar algumas dessas habilidades, né, algumas dessas competências que ainda não estavam nomeadas, né, explicitamente nos programas de alfabetização no Brasil, né? E eu acho que essa relação que você estava mencionando, né, que a gente falou logo no começo, da linguagem oral, isso também está muito claro, porque um dos itens da política é o trabalho com o vocabulário, né? A leitura a compreensão de leitura depende muito dessa aquisição de um bom vocabulário. Então, tudo vai se encaixando, né? Perfeito, Ana. Tem uma outra questão aqui que os alunos trouxeram, que no capítulo tem um modelo que é um fluxograma, a gente vai mostrar aqui na apresentação depois, que é o modelo de Adams, que vai falar do processamento da linguagem e como isso vai acontecer no processamento da leitura. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse modelo de Adams que vocês descreveram no artigo, porque eu acho que ele é muito esclarecedor quando a gente vai falar de todo esse caminho, né, a percorrer pela criança. Uhum. Eu costumo dizer para os meus alunos que eles, desde o segundo ano, veem esse modelo, esse diagrama que eu mostro, e aí é no segundo, no terceiro, no quarto ano, e às vezes eu vejo ex-alunos que, quando vão falar comigo, falam, olha, nunca esqueci das suas aulas no modelo, né? Esse modelo, que na verdade é um modelo para entender o processamento de leitura de uma forma integrada, né? E ele traz uma inter-relação entre vários componentes que são importantes para a leitura, né? Então, ele tem 4 processadores, o processador que talvez seja o mais importante, o processador fonológico, que diz respeito a toda a informação do som das palavras, mas não só os fonemas, né? Quando a gente está falando de fonológico, memória fonológica, a consciência fonológica, de eu perceber que as palavras têm partes parecidas, que rimam ou que começam igual. Então, é tudo que tem a ver com processar os sons de fala. E o outro processador, que é importante, é o ortográfico. Então, no início, é super importante construir essa relação entre como a gente processa as letras e as sequências de letras e o fonológico. Mas não basta isso para a gente ler. E é por isso que o modelo traz os outros níveis, que são o semântico e o contextual, porque todos eles têm que funcionar ao mesmo tempo, né? Tem um artigo bem antigo já, mas ele fala do quanto é importante esse trabalho de uma orquestra. Todos esses processadores têm que estar funcionando ao mesmo tempo e tem que ser muito harmônicos para que a gente consiga ler com compreensão, processar todas as informações. Então, se eu estou lendo uma palavra que eu não conheço, o processador fonológico e o ortográfico vão ter que dar conta, porque se eu não conheço, né, eu não tenho o significado da palavra. Mas se eu já sei essa palavra, se eu conheço a palavra, o processador semântico já vai me ajudar. Eu leio mais rápido, eu reconheço essa palavra mais rápido, né? E é como se fosse uma engrenagem que um processador vai influenciando o outro, e é por isso que nós, que somos leitores competentes, a gente tem uma leitura tão rápida, tão fluente, com compreensão, quando a gente conhece, né, as palavras e as relações. Né? Então, é um modelo que dá conta de um processo desde a criança aprendendo até leitores
já competentes, né? Porque concebe esse processo como algo integrado e não por etapas, né? Eu fiz isso, depois aquilo. Não, é tudo ao mesmo tempo, quando a gente, né, já sabe ler bem. E aí, Ana, os alunos perguntaram aqui alguns conceitos que eu acho que são bem interessantes da gente elucidar para eles, esclarecer nesse momento, porque às vezes a leitura, né, quando eles estão lendo, muitas vezes fica difícil de entender pelo contexto acontecendo isso, né? São palavras novas ainda para eles. Uhum. E aí eles perguntam o que são as capacidades metafonológicas, se seriam as capacidades metafonológicas a mesma coisa que consciência fonológica, que habilidades fonológicas, para que eles possam aí entender melhor um pouquinho. Essas habilidades são, a gente chama genericamente, a gente pode chamar de metalinguagem, né, como o termo guarda-chuva maior. E a gente pode ter, então, dentro desse termo mais amplo, as habilidades que são as habilidades metafonológicas, quando a gente está falando especificamente dos sons ou da fonologia, né, de pensar sobre, de reconhecer, de refletir sobre, né, a unidade sonora, fonológica das palavras, né? Os termos habilidade, competência, capacidade, eles, para alguns, são até entendidos como sinônimo, né? Mas a gente pode imaginar uma hierarquia entre, desde uma habilidade, que é talvez o mais simples, até chegar na competência, que aí, quando você é competente em algo, é que você tem uma habilidade muito desenvolvida. Então, eu acho que a maioria das pessoas até usa como sinônimo, mas a gente pode entender como uma hierarquia de habilidade mesmo, de experiência com aquilo, né? De desempenho cada vez melhor. Então, você tem uma habilidade, ou você tem uma capacidade para fazer, depois uma habilidade e uma competência, ou seja, você é competente para pensar sobre essas unidades, esses sons, por exemplo. Ana, mais um termo duvidoso aqui para os alunos, para a gente tentar sanar a dúvida. O que são os determinantes fonotáticos? E aí a gente falar um pouquinho sobre essa relação com o sistema de escrita, né? Com a língua, a transparência da língua e o quanto isso interfere na aprendizagem da leitura da criança. Uhum. A gente chama, esse é um termo da linguística, né? Que são as regras que ditam, por um lado, quando a gente fala fonotático, são as regras que ditam que sons podem vir junto de outros, e isso a gente fala os determinantes fonotáticos porque eles são específicos de cada idioma. Então, o português tem alguns sons, né, como a consoante vogal, eu posso ter várias combinações entre consoantes e vogais, mas algumas eu não posso ter consoante, os grupos consonantais não podem acontecer com qualquer consoante, né, no português. A gente nem se dá conta, porque a gente aprendeu a falar assim, então para a gente é assim. Mas existem essas regras que são esses determinantes fonotáticos que são de cada língua, né? Se eu vou falar russo, são outras regras, a gente sabe que tem aquele monte de consoante, uma do lado da outra. Então, são outros determinantes fonotáticos para cada idioma. E a gente tem, por causa do sistema de escrita da ortografia, uma relação entre esses fonemas ou essas representações de sílaba, por exemplo, que vão se relacionar com a ortografia, né? E com relações de letras e de grafemas. Quanto mais transparente for essa relação, né? Quanto mais direta for essa relação, tem uma letra para um som ou um som para uma letra, eu vou ter uma classificação de um sistema de escrita, de um alfabeto que é regular, é transparente, né? Enquanto outros têm outras regras de combinação do que é fonológico, do que é o som, do que para as letras, né? Então, o russo
tem outras regras, o espanhol tem outras regras, e isso faz parte desse conjunto de determinantes que são fonotáticos ou da ortografia, que são próprios de cada idioma, né? De cada ortografia, de cada sistema de escrita e de cada conjunto de sistema fonológico de um idioma. Né? Por isso que para a gente aprender o português, a gente tem que ter uma boa linguagem desenvolvida, né, e desenvolver essa competência de conhecer, né, e de saber como funciona a nossa língua. Perfeito, Ana. Eu acho que foi muito esclarecedor. E só para finalizar, já que a gente está vivendo esse período de pandemia, aí já é uma opinião que a gente quer enquanto, né, cientista, não está no capítulo, mas eu acho que vale a sua palavra aqui enquanto cientista, para que a gente possa levantar, às vezes, muito mais perguntas do que respostas, porque a gente não sabe como tudo vai acontecer. Mas teve uma pergunta aqui de alguém que pediu para eu perguntar, nesse período de pandemia, como você vê essa questão da aquisição e desenvolvimento da leitura e da escrita das crianças que estão nesse processo de transição para a alfabetização? Quais as consequências que a gente pode ter? E a gente vai precisar fazer muita pesquisa, provavelmente, para tentar compreender que tipo de fenômeno que pode acontecer, né? Uhum. Essa pergunta é muito importante, me preocupa muito. Eu acho que nós, fonoaudiólogos, temos que estar muito atentos a isso, porque os professores vão precisar de ajuda, né? A gente sabe, pelas pesquisas, e você sabe muito bem também, que a gente já tem dados nos Estados Unidos que as crianças, só quando entram de férias, né, nas férias de verão lá nos Estados Unidos, eles já perdem essas habilidades, já voltam um pouquinho atrás daquilo que eles já tinham alcançado, né? Então, existe uma perda que já é estudada, isso a gente já tem pesquisas sobre isso. Quanto mais esse tempo todo distanciado, né, o ensino está sendo, a gente não sabe em que condições, a gente sabe das dificuldades aqui no Brasil, né, de ter um acesso estável, às vezes consegue conectar num dia, no outro não consegue. Então, essas crianças, mesmo na melhor das hipóteses, se elas estiverem tendo um ensino remoto, elas vão ter uma perda, sim. E me preocupa ainda mais, eu sei que ainda no segundo ano vocês não estão falando dos transtornos, da dislexia, mas pensa numa criança que já vai ter naturalmente uma dificuldade para aprender a ler, numa situação como essa, que o professor, coitado, está lá tentando fazer o que ele pode para ensinar os outros, quanto mais aquele que já tem uma dificuldade, né? Então, eu acho que essas crianças vão voltar, sim, retroceder um pouco, a gente não tem essa medida, mas já tem um estudo, Cíntia, já foi publicado um estudo de uma pesquisadora com um grupo de pesquisadores chineses, mas ela usou dados dos Estados Unidos para estimar, pensando no quanto que existe de perda, né? Quanto seria a perda, calculando o tempo que as escolas ficaram em isolamento, em quarentena nos Estados Unidos, para quanto seria a perda dessas crianças, olhando os dados de leitura antes e depois do verão. Esse é um estudo com muitas crianças, são mais de 3.000 crianças que eles acompanhavam, e a estimativa é devastadora. Isso nos Estados Unidos, quanto mais aqui. Né? A estimativa dela é de um retrocesso de 60% da habilidade do desempenho dessas crianças de ler durante esse período. Né? É claro que a gente poderia ter feito, poderia orientar que os pais lessem com as crianças em casa, que os pais ajudassem, mas eu acho que tudo aconteceu tão rapidamente que nem nós sabíamos muito bem o que fazer e o que orientar, né? Eu acho que só a gente tem que ficar muito atento, a gente vai
provavelmente quando a gente puder receber essas crianças de volta, né, a gente vai ter que monitorar muito bem esse retorno para ajudar. Eu acho que pensar em projetos de extensão, por exemplo, os meninos que estão aí no 2º ano, pensar nesses projetos de extensão que a gente vai poder fazer para ajudar o professor a recuperar esse tempo perdido, né? Tentar fazer uma estimulação, programas de estimulação dessas habilidades para compensar e fazer com que eles cheguem no ponto que estavam, pelo menos, né? É isso mesmo. Já dá até um certo incômodo, né? Quando a gente começa a pensar em tudo isso, no quantos prejuízos, né, da pandemia a gente vai ter. Mas, Ana, também, para a gente fechar aqui, eu queria te agradecer e dizer que o lado bom, né, sempre de tudo tem um lado bom da pandemia, é que quem diria, né, que a gente iria conseguir numa disciplina, por exemplo, muitas vezes a gente, professor universitário, não consegue trazer um professor convidado para dar uma aula, e a gente está se reinventando em tantas habilidades que nós também precisamos desenvolver competências, e eu acho que esse momento tem nos aproximado, e aí eu tenho muito que te agradecer, eu tenho aprendido muito com você nos últimos anos, especialmente nos mais próximos, que a gente tem se aproximado cada vez mais, e muitas ideias de pesquisas e parcerias. Então, eu fico muito feliz e honrada por tê-la aqui. Tenho certeza que os alunos vão adorar eles terem tido a oportunidade de te ver e te ouvir, embora não seja pessoalmente, mas que isso com certeza vai trazer muita contribuição para o nosso processo de aprendizado na disciplina, e mais do que isso, para muitos fonoaudiólogos que vão conseguir assistir o vídeo, porque a gente vai deixar ele disponível para todo mundo no YouTube, então, não só para alunos, estudantes, para mestrandos, doutorandos, mas também para os profissionais, que eu tenho certeza que tem muitos profissionais que gostariam de ter a oportunidade de te ver e te ouvir, e nesse pequeno tempinho a gente vai poder fazer isso. Cíntia, eu que agradeço, porque acho que não tem coisa melhor do que a gente poder compartilhar e trocar experiências, e acho que guardar o conhecimento para mim não adianta nada. O que eu gosto mesmo é de compartilhar e de estar com os meus alunos, e a gente não pode estar junto, né, nesse momento, mas pelo menos que a gente faça esses encontros assim, que são tão enriquecedores. Então, eu que agradeço, espero que os alunos tenham aproveitado e que vão aproveitar, e fica só aí o recado que, se tiver alguma outra dúvida, se eles quiserem me perguntar mais alguma coisa, que eles fiquem à vontade, podem usar você como intermediária, ou podem me mandar mensagem também, e assim a gente vai trocando. Obrigada, Ana. Um beijo. Obrigada a você, Cíntia. Beijos para vocês aí em Natal. Beijo. Pessoal, eu espero que vocês tenham aproveitado essa generosa contribuição da doutora Ana Luísa Navas, que é uma profissional maravilhosa, referência na fonoaudiologia, que tem um currículo vasto que eu poderia descrever aqui durante vários minutos para vocês. Eu vou colocar o link do Lattes dela, que é o currículo em que a gente no meio científico considera a nossa digital, porque é por ele que a gente identifica o que as pessoas fazem. Então, se vocês quiserem ter acesso ao currículo Lattes dela, às publicações, a tudo que ela faz de ciência, estará aqui no link para vocês. E agradeço o papel dela hoje, contribuindo para que a gente possa destrinchar um pouco alguns conceitos desse processo de aquisição e desenvolvimento da leitura da criança. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deem um like, um joinha, se inscrevam no canal, que em breve a gente vai ter muito mais conteúdo para vocês. A gente vai seguir falando sobre as questões da aquisição da leitura e da escrita,
Logo, a gente vai falar muito mais coisas sobre aquelas habilidades do processamento fonológico. Teremos um momento para falar da consciência fonológica, da nomeação rápida e da memória fonológica. Eu espero vocês, espero que tenham uma boa semana e até já!